Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro webinar da série Leão, uma sequência de temas e convidados com grandes contribuições. Eu sou a Daiane, eu faço parte da Leão São Paulo, sou engenheira e trabalho com projetos de inovação e propriedade intelectual há mais de 10 anos. A nossa convidada de hoje é a doutora Cibele. A Cibele é especialista em propriedade intelectual e inovação da Embrapa. Cibele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um enorme prazer tê-la conosco hoje. E o Dr. Milton. O Milton ele é sócio e diretor da Leão, advogado e agente da propriedade industrial. O Milton tem uma experiência enorme no Brasil e no exterior. Obrigada, Milton, por participar. A gente também conta com o apoio da engenheira Kelly, a Kelly que coordena o nosso departamento de patentes, que ela é engenheira química e especialista em patentes. Obrigada, Kelly, pelo apoio. O nosso assunto é parcerias, tema cada vez mais atual, importante que se discuta, amplie conhecimento a respeito das colaborações para a P&D. Temos visto que a crise ela também tem como desdobramento aproximar instituições. Muitas empresas terão que rever seus modelos de negócio e conhecer esse ambiente, entender como se dá o estabelecimento de uma parceria, seja público-privado, privado-privado, vantagens, pontos de atenção, é fundamental para gerar a confiança necessária para que as nossas empresas consigam cooperar para inovar e ganhar competitividade. A nossa agenda de hoje, ela prevê 20 minutos para cada apresentação. Então, nós começamos com a apresentação do Dr. Milton, na sequência, a apresentação da doutora Cibele, e teremos as perguntas ao final. Todo o material ele será compartilhado, a gente vai compartilhar via LinkedIn ou e-mail cadastrado durante a inscrição no Simpla, para quem fez a inscrição via Simpla. Os eventos eles são gravados e os vídeos ficam disponíveis na página da Leão no YouTube. Então, fiquem à vontade para interagir, para enviar suas perguntas via chat. Pedimos que se identifique e também indique para quem será a pergunta. Caso alguma pergunta fique sem resposta, a gente vai se organizar e se esforçar para enviar retorno por e-mail. Então, espero que participem, que aproveitem o webinar. Apresentada a nossa agenda, vamos à sequência ao evento. Desejo um ótimo evento a todos. Passo a palavra ao Dr. Milton. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez num webinar. Esse é o terceiro webinar da Leão, como salientado pela Daiane. Hoje é um dia muito especial. A gente tem a honra de ter a presença conosco da doutora que cumula duas graduações únicas, uma em Direito e outra em Engenharia Química. Isso é muito raro na nossa área de propriedade intelectual, muito raro, muito desejado. Para aqueles que atuam na área de patentes, sabem que isso é um diferencial muito grande para quem consegue navegar em ambas as áreas, tendo em vista que o sistema de patentes é um sistema híbrido, no técnico-jurídico. Então, muito obrigado por aceitar o convite, doutora Cibele. É um prazer tê-la aqui em nome da Embrapa. Para nós nos honra muito, podemos trocar algumas ideias, espero que seja rico o debate após as apresentações. Queria agradecer muito a presença de todos que estão nos assistindo agora, estão participando online desse nosso terceiro webinar. A gente sempre tenta fazer webinars curtos, diretos, mais objetivos, para que vocês possam aproveitar sem prejudicar as demais atividades que cada um que aqui está assistindo tem. Então, obrigado pela presença de todos, aqueles que já estão aqui, aqueles que virão. A gente teve um número de inscritos muito grande mais uma vez, né? Então, se não me engano, chegamos quase a 300 inscritos novamente neste webinar. E queria fazer um agradecimento muito especial à engenheira Daiane e à engenheira Kelly, que são duas engenheiras que, além da qualificação técnica excepcional, tanto na área de inovação quanto na área de patentes, elas se destacam muito na coordenação, na organização desses webinars. Então, é um trabalho de bastidores muito grande e que é mérito exclusivo das duas, uma em São Paulo, outra em Porto Alegre. Então, é um prazer mesmo e queria agradecer muito essa dedicação de vocês duas.
Bom, o que eu vou tratar, né? Eu vou tratar basicamente de uma introdução até chegarmos na nossa estrela da noite, ou da tarde, né? Nesse final de tarde, que é a doutora Cibele. Então, eu vou introduzir um pouquinho a questão da propriedade intelectual e o papel dela dentro da inovação em um primeiro momento, e em um segundo momento eu vou abordá-la dentro da própria parceria para a inovação. Então, acho que foi assim que eu estruturei uma breve apresentação também desses 20 minutos, para que a gente possa depois ter tempo mesmo para que possamos ampliar o debate e solucionar as dúvidas que vocês têm. Eu vou compartilhar agora a minha tela para vocês verem algumas lâminas que eu preparei para que a gente possa seguir. Então, dentro desse tema, né, das parcerias para a inovação e papel da propriedade intelectual, como eu já adiantei, eu preparei um breve sumário, que é nós trabalharmos com a consciência sobre propriedade intelectual e geração de valor. Isso, nós mesmos, na Leão, desenvolvemos uma metodologia própria, que eu vou rapidamente apresentar para vocês. Depois nós vamos tratar especificamente de inovação e o papel da propriedade intelectual, e a gente vê que é necessária uma visão antes, durante e após. Muitas vezes essa visão ela não é uma visão linear e contínua, e sim ela é estancada em um determinado momento do processo de inovação. Então isso nós vamos desmistificar e explicar um pouquinho. Depois, aí sim, a gente entrar um pouco numa visão bem panorâmica sobre algumas experiências que eu acumulei nesses 25 anos de atuação na área de propriedade intelectual específicos, né? Aqui dentro da Leão, a Leão já tem mais de 60 anos de atuação. Eu, junto com essa experiência, junto com Daiane, Kelly, vários colegas aqui da Leão, a gente vai acumulando uma experiência a mais por essa interação que a gente procura fazer sempre internamente aqui dentro da Leão também. Então, eu vou contar um pouquinho dessa experiência, o que eu penso sobre essas parcerias e como elas devem funcionar para dar certo, né? E depois algumas breves conclusões. Em primeiro lugar, a melhor doutrina e o melhor entendimento é de que propriedade intelectual são ilhas de exclusividades em um oceano de liberdades. Essa analogia feita pelo professor Christoph Geiger, eu tento sempre destacar em todos os pronunciamentos que eu faço, porque há uma falta de conhecimento sobre como funciona a propriedade intelectual num ambiente concorrencial. Então, há muito mais liberdade e muito menos restrição. Nós que somos do direito, se a gente quisesse usar uma analogia, é usar a regra e a exceção. A regra é a livre concorrência, a exceção é a propriedade intelectual. Claro que é uma analogia pobre, porque não é exatamente assim, mas quando a gente trata com essa analogia e entende que, em primeiro lugar, tem a livre concorrência, em segundo vem a propriedade intelectual, a gente entende que a propriedade intelectual tem que ser bem demarcada, porque ela não se expande, ou ela se expande de acordo com o que eu criei e de acordo com o que eu demarquei essa criação. Então, eu tenho que demarcar corretamente a minha criação para que essa ilha possa ser um pouco maior legalmente falando, né? Ao invés dela ser menor, porque eu não usei os processos ou as formas corretas de demarcação dessa ilha. Então, esse é um ponto fundamental para que a gente compreenda como é que é esse papel da propriedade intelectual dentro de um ciclo de inovação e como é que ela funciona quando a gente vai firmar algumas parcerias. Dentro disso, esse é o nosso propósito, depois eu vou retomar esse propósito, por que a gente tem esse propósito na Leão, que é o identificar, proteger e potencializar as criações intelectuais. Aqui são os serviços que nós prestamos, e para isso nós desenvolvemos, justamente por entender a carência dos clientes e do público e da sociedade como um todo, de compreender como funciona o sistema de propriedade intelectual e tudo que está abarcado, e claro que aqui não é exaustivo, essa lista que eu estou divulgando aqui, ela não é exaustiva, mas ela dá uma dimensão que a gente brinca que é uma dimensão circular, porque nós desenvolvemos, e aí na Leão, e aí falando dentro de processo de inovação de prestação de serviços, que é o que nós atuamos, a gente desenvolveu uma ferramenta, uma metodologia específica, que inclusive a gente brinca aqui na Leão, que é casa de ferreiro espeto de aço, né? Porque a gente tem o nome IP Circleville, que é uma marca registrada, e a metodologia foi transformada em um texto, uma obra literária, e foi registrada na Biblioteca Nacional também como direito autoral, que no nosso caso, eram as proteções possíveis de serem feitas, o que não protege a aplicação em si da metodologia, e sim
o texto no qual ela é explicada. Então, tudo isso são nuances que a gente começa a entender quando a gente fala de possibilidade de demarcação de propriedade intelectual. Mas a nossa metodologia de IP Circle View, ela prevê justamente isso, traçar um mapa, ver a escala de prioridades que se tem para a proteção de determinados ativos de propriedade intelectual, a peculiaridade de cada negócio, né, porque tem negócios que patentes são essenciais, tem negócios que patentes nem existem, nem são necessárias, e negócios nos quais a gente tem uma combinação de elementos que são essenciais para que se entenda bem e se proteja bem e se tenha um diferencial competitivo adequado ao que é desenvolvido dentro da empresa. Então, dentro do processo de inovação, tem que se entender. Para se entender, a gente usa a nossa metodologia IP Circle View para que nós, juntamente com o cliente, estejam bem alinhados sobre todos os direitos de propriedade intelectual envolvidos. Tivemos uma novidade muito boa na data de ontem, e eu fiz questão de testar essa ferramenta, que, como sabem, a gente tem um órgão oficial de registro de direitos autorais, que é a Biblioteca Nacional. Temos outros órgãos também competentes, que é a Escola Nacional de Música, que fazem esses registros, que, por expressa disposição legal, estão competentes para registros declaratórios, né, que são registros apenas para eu constituir uma prova que eu tenho aquele direito autoral, por exemplo, aqui no Brasil. A OMP, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, acabou de lançar na data de ontem, e eu fiz questão de testar essa ferramenta, que é uma ferramenta para registro de dados, de testes de direitos autorais, de segredos de negócios, de know-how, tudo passível que eu precise ter uma prova de que naquela data eu detinha aquele conteúdo. Essa é uma solução muito interessante para inovações que estão num processo incipiente, no qual eu ainda não tenho a possibilidade de ter uma patente, porque eu dependo, por exemplo, num caso de inovação relacionada a medicamentos, de testes clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, eu dependo de maiores desenvolvimentos, de outros testes particulares mesmo, para comprovar a eficiência daquela determinada tecnologia, e, portanto, eu ainda não teria condições de redigir e proteger via sistema de patentes, por não ter ainda o requisito da suficiência descritiva. Mas, ao mesmo tempo, eu quero assegurar que essa informação ela esteja no local que eu tenha como provar no futuro que fui eu que desenvolvi aquele estágio da tecnologia. Da mesma forma, os direitos autorais, né, uma possibilidade de uma prova em juízo que tenha validade não só no Brasil, mas também no exterior, para que se possa utilizar a tecnologia. Então, para que se possa usar, caso necessário, que esse é o objetivo da prova, né? Então, eu fiquei muito feliz porque testei, ele faz um certificado, ele é em criptografia, ele tem uma tecnologia que eles chamam de Digital Print, né, que é a OMP, e essa tecnologia já está disponível, o custo de taxas oficiais é de 20 francos suíços para fazer o registro, e mais 20 francos suíços para ter um certificado oficial de registro daquele dado, daquela obra, feito na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Para quem atua na área sabe, né, que pela Convenção de Berna os direitos autorais são protegidos, independentemente de registro, o problema sempre é a prova. Então a OMP preenche essa lacuna em nível internacional, que faz com que nos processos de inovação eu tenha também uma ferramenta eficiente, né, de proteção ou de registro efetivamente de data e autoria de determinado conteúdo. Então, vem em um bom momento, se junta aos esforços do NPI de agilizar as patentes e marcas, a adesão ao Protocolo de Madrid. Então, uma série de inovações que nós estamos vendo no Brasil e no mundo relacionadas a uma propriedade intelectual mais ágil, mais eficiente. Entrando, então, nessa questão da inovação e o papel da propriedade intelectual, no antes, durante e após, eu trouxe aqui um trecho de um artigo escrito na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que está divulgado lá e a fonte está abaixo, e selecionei 2 trechos específicos que eu acho que dizem um pouquinho sobre propriedade intelectual e dizem um pouquinho sobre o uso estratégico dela dentro do ambiente de inovação. Então, fala o artigo, o trecho que eu destaco, né, que o uso estratégico da combinação de ferramentas de propriedade intelectual no processo de inovação pode contribuir significativamente para facilitar a apropriação de lucros mais altos,
manter uma posição de mercado em nível premium, ou seja, podendo cobrar um preço premium sem preocupação com concorrentes que venham a oferecer o mesmo produto ou serviço num valor mais baixo, porque se detém uma tecnologia ou se detém uma exclusividade, e assim possibilitando que pequenas e médias empresas inovadoras de base tecnológica tenham um grande retorno sobre o seu investimento. Eu destaco aqui um outro aspecto, porque nessa experiência que nós temos, há uma tendência de usar o dicionário, por exemplo, descoberta e invenção, muitas vezes se associa os dois termos e o dicionário utiliza eles como sinônimos, né? Mas não é descoberta, não é invenção, invenção não é uma descoberta, né, do ponto de vista técnico para propriedade intelectual, para o sistema de patentes. É uma mera descoberta, não é passível não é suscetível de proteção pelo sistema de patentes, porque não preenche o requisito de atividade inventiva, né, de diferenciação em relação ao estado da técnica. Já o processo de inovação, ele é algo mais complexo, que inclui ou não, e aí isso é importante entender, inclui ou não uma invenção, inclui ou não direitos de propriedade intelectual. Na maior parte das vezes, um processo de inovação ele vai ter direitos de propriedade intelectual. É raro um processo de inovação não ter algum direito em uma das espécies de propriedade intelectual, seja direito autoral, seja marca, seja patente, algum segredo de negócio, desenho industrial. Algum direito de propriedade intelectual sempre está orbitando e presente dentro do processo de inovação. Portanto, é muito raro que o processo de inovação não tenha um direito de propriedade intelectual inserido nele e que tenha que ser analisado de forma customizada, entendendo bem aquele projeto, aquele processo de inovação. Vindo alinhando com o nosso próprio propósito dentro da Leão, que é do identificar, proteger e potencializar criações intelectuais, na parte do identificar, né, é identificar qual é o ambiente de negócio que eu estou inserido nesse projeto de inovação que eu tenho, que eu estou desenvolvendo, pensar sempre nas buscas de autoridades, e aqui a pergunta ela é feita no sentido de que no exterior existem definições de tipos de busca, né? Tem a busca de infração, a busca prévia, a busca de liberdade de operação. Então, a gente tem diferentes categorias de busca. O que a gente tem que ter em mente é que a busca de anterioridades ela é feita antes de iniciar o projeto, eu já tenho definido qual é o escopo, e eu vou verificar se ele é factível do ponto de vista, se eu vou desenvolver algo, se eu vou precisar desenvolver, se eu vou usar algo que está em domínio público, ou se eu vou criar algo que é inovador no mercado e eu vou verificar se eu vou ter possibilidade de apropriação. Então, uma prévia. Depois eu começo a desenvolver o projeto. Quando eu começo a desenvolver esse projeto, outras dúvidas surgem, outras questões surgem, outras criações surgem. Eu tenho que fazer uma nova busca, ver se essas novas ideias, novas criações, novos rumos que o projeto está tendo, eles têm ou não têm um tipo de proteção já existente no mercado. E depois de finalizado o projeto, no mínimo, eu vou ter que fazer uma busca que a gente chama de liberdade de operação, ou FTO, né, Freedom to Operate, para ter possibilidade de colocar aquele produto no mercado se eu sou quem desenvolve e quem efetivamente leva aquela tecnologia para o mercado. Eu tenho que analisar quem são os maiores players, ter benchmarks, pensar num PDCA e num 5W2H envolvendo a propriedade intelectual. Esses são termos muito da gestão, de administração e que estão presentes normalmente em projetos, ou se não estão presentes, teriam que estar, né? Então, há algum problema aí em quem está fazendo o projeto, se não conhece o mínimo de Plan, Do, Check and Act, do 5W2H, no sentido das perguntas que eu tenho que fazer para saber se tudo está contemplado dentro do projeto, isso falando da parte mínima de que um projeto inovador tem que ter, né? Depois a gente tem uma etapa de proteção, que tem que definir quais são os ativos de propriedade intelectual passíveis de proteção, que aí sim a gente tem que fazer uma análise clara sobre esses ativos e como protegê-los, né? E ver o ciclo deles também, tanto o ciclo durante o projeto inovador, quanto o ciclo posterior, ou seja, qual é a tendência de obsolescência, né? Existe um caso muito interessante, que é o caso da aspirina, que se marcou tanto, a marca ficou tão conhecida e na estratégia de direito de propriedade intelectual, a base da proteção e da exclusividade era o princípio ativo, era o efeito que ele gerava, né, em termos de patente, teve essa exclusividade, só que ela expirou. E mesmo depois de expirada a patente, pela confiança desenvolvida naquele produto ser único para resolver aquele problema técnico, à época, ela acabou mantendo o mercado na base desse outro ativo de propriedade intelectual que é a marca. Nessa
nessa linha, nós temos inúmeros exemplos de estratégias vencedoras de propriedade intelectual que sempre consideraram o ciclo do produto, ou o ciclo do serviço, ou, às vezes, não é a própria patente que expira, mas sim quando virá um novo produto que irá substituir o meu, mesmo eu tendo uma patente ainda válida, uma outra tecnologia que vai fazer com que o meu produto ou serviço se torne obsoleto, independentemente da minha vontade ou do prazo de vigência da minha patente. Potencializar. E aí vem a parte também, e eu sempre destaco, né, que a cultura hoje, pelo menos de marcas, e chegou já na parte de patentes, é que proteger tem que ser feito. Então, eu tenho que proteger minha propriedade intelectual. Isso já é muito comum. O grande gargalo que nós encontramos é nas duas extremidades, tanto na identificação quanto na potencialização desses ativos quando eu faço uso deles no mercado. Então, quais são as melhores feitas quando a gente fala em quais as melhorias feitas quando a gente fala em potencializar, né? Como o mercado se comportou frente à inovação que foi lançada? Quem são os players envolvidos nas melhorias internos e externos? Porque um produto ou um serviço, ele nunca é final. Ele é final naquele momento. Rapidamente, cada vez mais rápido esse ciclo de inovação, né? A gente tem algumas linhas que a gente verifica que o ciclo de inovação está cada vez mais rápido. Conversando com alguns clientes da área de informática, de TI como um todo, eles falam que antes os ciclos de inovação eram de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, passaram a ser de ano em ano, e hoje é de 6 em 6 meses. Tu tem que estar lançando alguma questão nova, tem sempre um aprimoramento novo, tornando o anterior minimamente obsoleto ou gerando um novo player no mercado que vai concorrer com o produto, mesmo que utilize uma tecnologia diversa. Então, dependendo da área tecnológica, tem que se analisar com bastante vagar, com bastante vagar, sobre quem são esses players e o ciclo natural de obsolescência da tecnologia, independentemente de eu ter ou não ter propriedade intelectual sobre ela, porque vai ter uma alternativa ou uma melhoria. E analisar isso no sentido de verificar se essa melhoria, a gente sempre fala no sistema de patentes, que são as patentes dependentes, se essa melhoria é dependente ou não, e para isso, mais uma vez, né, na hora de potencializar, a identificação e proteção foram essenciais. Porque se eu identifiquei mal uma tecnologia e protegi mal, eu vou estabelecer limitações nela que serão prejudiciais na hora da potencialização. Portanto, esses 3 verbos, eles têm que estar sempre juntos, né? Entender que há uma certeza, né? O produto ou serviço pode ser inovador hoje, mas se tornará obsoleto amanhã, seja pelo concorrente ou por você mesmo. E aí, de novo, né, rodar o PDCA, né, o Plan, Do, Check and Act, da propriedade intelectual constantemente. Inserir a propriedade intelectual como um dos itens desse planejamento, dessa execução, dessa checagem posterior e dessa ação posterior decorrente dessas constatações que são feitas à medida que o processo de inovação vai andando e depois à medida que o produto entra no mercado. Deixa eu só travada aqui. Não. E agora, entrando especificamente na questão das parcerias para a inovação, e que é o tema desse webinar, é importante a gente destacar que temos que nos perguntar, e é nós que somos do direito, a gente trabalhou muito, e todos os advogados mais antigos foram formados para o litígio, né, e não para soluções alternativas de controvérsias. Até mesmo os novos advogados ainda têm enraizado essa questão do litígio, quando, na verdade, o advogado empresarial ou advogado de propriedade intelectual deve, né, não é pode, ele deve estar focado numa solução não judicial. O que é a solução não judicial e por que isso é importante quando a gente fala em parceria? Parceria é uma aproximação. Parceria é eu facilitar uma negociação, é eu entender o outro, entender o papel do outro dentro de um contexto específico. E quando eu não entendo bem os direitos de propriedade intelectual envolvidos e os serviços que vão ser prestados e o capital que vai ser investido em termos de que eles pesam para a concretização de um projeto de parceria, seja ele licenciamento, seja ele uma parceria entre 2 pessoas
jurídicas privadas, seja ele entre uma universidade e uma pessoa jurídica privada, seja ele entre um ente público, uma universidade e um ente privado. E, em qualquer instância, em qualquer uma delas, e a própria doutora Cibele vai destacar bastante essa questão das parcerias envolvendo a Embrapa, é fundamental o entendimento de qual é a contribuição, o que eu estou contribuindo. E entender a contribuição da outra parte de forma profunda, de modo a não desvalorizar ou hipervalorizar nem a sua, nem a do outro. Por isso que, dentro desse processo, é fundamental entender o que se tem. Muitas vezes a gente ouve de clientes que têm patentes, diz, não, mas eu estou entregando tudo, eu estou entregando a patente. Ah, é mesmo? Pois é, a tua patente foi provada, ela funciona, ela é econômica, do ponto de vista de produção industrial, esse produto ele vai ser acessível, vai ter um MVP que o cliente vai querer comprar. Ah, isso eu não sei. Pois é, então tem uma série de coisas que vão muito além do fato de se ter uma patente. E que tem que sentar numa mesa de negociação e entender as limitações que se tem e entender o que a outra parte tem para contribuir, não só nesse aspecto, mas também no aspecto de know-how, né, e de capilaridade que existe no mercado consumidor específico e que aquele interlocutor, seja uma empresa, seja uma universidade, vai poder trazer de benefício em relação à tecnologia que está se desenvolvendo ou se vai se desenvolver dentro do início de uma parceria num processo para inovação, que é nada mais do que levar a inovação para o mercado. O processo de inovação ele não termina com a criação, ele termina com o produto no mercado. Ele termina na outra ponta. Portanto, entender que a negociação, a conciliação são ferramentas para trazer um ganha-ganha, enquanto que nós, advogados mais tradicionais, ou até mesmo aqueles que têm o litígio enraizado, acabam olhando para o litígio como uma solução. Não que o litígio não seja uma solução em determinados casos. Sim, mas na grande maioria, quando a gente fala de parcerias, a solução está longe do litígio, está muito mais dentro dessa conversa e dessa compreensão da contribuição recíproca, né, num processo de inovação. Então, a consciência sobre efetivamente quais os direitos de propriedade intelectual as partes possuem ou pretendem possuir. Então, a gente sabe que o processo de inovação ele é uma continuidade, ele não termina no início, né, e não termina depois que a inovação chega no mercado, ele tem uma continuidade de aperfeiçoamento posterior. Separar claramente quais são as contribuições de cada parceiro e como será tratada a propriedade intelectual, pensando passado, presente e futuro. Para quem é advogado, pensar sempre no pré-contrato, no contrato e no pós-contrato, né? Ou seja, as possibilidades de rescisão, as possibilidades que existem de não dar certo o produto, as possibilidades que tem dos aprimoramentos decorrentes de novos investimentos necessários depois que o produto chega no mercado, uma série de questões que tem que ser levado em consideração para possibilitar uma parceria longa, duradoura e que as expectativas estejam já estabelecidas contratualmente. Pensar nas externalidades imprevistas de propriedade intelectual. Então, e se alguém reclamar que há um direito de propriedade intelectual de terceiro nesse produto final, a gente tem que ver essa questão e entender que tipo de externalidade é essa. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou brindado, acabei de ver na imagem, com um pôr do sol lindo, e agora saiu o sol que estava nas minhas costas. Então, até isso nós temos que nos compartilhar como uma forma inspiradora, né, de pensar inovação. Inovação é inspiração, mas inovação é muito suor, é muito trabalho, né? Então, não basta ter uma criação intelectual, basta trabalhá-la para levá-la efetivamente para o mercado. Boa vontade, parcimônia e disposição para entender a necessária e valiosa complementariedade de competências. E essa pergunta eu vou deixar para responder mais para o final, que se concorrente é parceiro, né? Porque existe uma resistência muito grande e talvez seja uma cultura um pouco enraizada de que concorrente é concorrente e eu não quero nem me relacionar com ele, eu brigo com o concorrente. Quando não é esse o movimento mundial. E o movimento mundial é muito mais no sentido de parcerias e complementariedade entre as capacidades e competências, até mesmo entre concorrentes. Aqui são questões contratuais, como eu estou um pouco apertado aqui com o tempo, eu vou deixar elas aqui e vai ser compartilhado esses slides, e nas perguntas eu vou poder responder alguma questão que vocês queiram fazer sobre os tipos
que nós podemos ter de parcerias e como é que elas vão ser firmadas, e essas possibilidades que nós temos de inserir outros ativos intangíveis, que são ativos não passíveis de proteção por propriedade intelectual, mas que podem ser ativos importantes na concretização dessas parcerias, num desenvolvimento conjunto, e tem que ser pensados, né? E pelo que nós conversamos previamente, eu, a doutora Cibele, a Daiane e a Kelly, isso vai ser também motivo de abordagem da doutora Cibele. Então, a gente tem a parceria para inovação e papel, aqui uma citação de um trecho da recente declaração do novo presidente, diretor-geral da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que foi eleito agora, dia 8 de maio, não assumiu ainda, né, vai assumir em outubro, mas ele fala, né, nós temos que construir um futuro ecossistema de propriedade intelectual onde ele seja balanceado, inclusivo e vibrante. Balanceado, inclusivo, e é isso a gente tem visto muito, e esse é um trabalho que a própria Embrapa vem fazendo, de incluir e de deixar mais clara a possibilidade de participação de vários atores dentro da propriedade intelectual e players do mercado, e gerando, né, essa possibilidade de novas criações, e vibrante, porque nós falamos do que é criado pelo ser humano, não tem como nós não pensarmos isso de uma forma vibrante, ou seja, a propriedade intelectual é algo que nós tangibilizamos, que é decorrente da criação humana. Eu, com o maior prazer, respondo questões de inteligência artificial e de inteligência artificial sendo indicada como autora, né, o caso Dabus, que foi julgado recentemente pelo SPTO, Estados Unidos, mas não é o caso. Eu quero dizer efetivamente que é o ser humano, o criador, e que está sendo potencializado essa criação. E aí eu trago um exemplo, né, e vou deixar para as perguntas depois os outros, desse livro que eu recomendo a todos. Depois eu tenho mais 3 livros, além desse, que eu recomendo a leitura, seja do ponto de vista do direito, aqueles que estão mais ligados ao direito, seja do ponto de vista da gestão da propriedade intelectual, aqueles que geram seus negócios e trabalham como CEOs, trabalham como diretores de empresas ou diretores de inovação dentro da empresa, né, de desenvolvimento, que é esse Burning the Ships. É um testemunho do Marshall Phelps, é fascinante o livro, e aí ele mostra como a mudança de mindset e de entender os mecanismos de propriedade intelectual muda completamente a possibilidade que a empresa tem de ter efetivos ganhos em relação a um ativo que estava encoberto e mal usado. Então, esses ativos o Marshall Phelps foi diretor da IBM por 28 anos, trabalhou na IBM, e ele que implementou essa estratégia de licenciamento que levou ela a faturar só em programa de licenciamento $2 bilhões por ano, sem vender nada, somente licenciando tecnologia. E uma frase dele no livro que ele ressalta é: eu cheguei na IBM e falei, tudo está à venda. Para quem quiser comprar, não interessa se é concorrente ou não, a questão é valor. Como é que nós vamos atribuir valor? E aí esse foi o grande desafio da IBM, como atribuir valor, como celebrar os contratos de licença. Mas o fato é que isso fez com que ele fosse muito reconhecido internacionalmente e foi contratado mais recentemente, depois da saída dele da IBM, para trabalhar como vice-presidente de propriedade intelectual da Microsoft e fazer essa revolução da Microsoft. E é isso que ele conta nesse livro Burning the Ships, que é uma analogia à invasão da costa espanhola, na qual o comandante mandou queimar os navios, que daquele ponto não havia retorno, ou seja, é dali para frente. Tem que mudar o jeito de pensar e ir para frente. Quanto às conclusões, as parcerias no que tange a propriedade intelectual devem pressupor compreensão profunda dos direitos de propriedade intelectual envolvidos, colaboração, delimitação clara da propriedade, titularidade, uso, vigilância e exercício de direitos, e técnicas de elaboração de contratos, né? E eu sempre falo isso, e para mim uma das melhores técnicas de elaboração de contratos é aquela que possui a premissa de considerandos. Considerando o meu interesse em desenvolver tecnologia, considerando que a parte A possui uma patente que já requerida no NPI, considerando que a minha atividade será complementar com... Todos esses considerandos vão estabelecer os nortes hermenêuticos para toda a interpretação contratual futura. Esses são os livros que eu recomendo a vocês, o Burning the Ships, propriamente dito, e A Vantagem Invisível, Como Vencer a Concorrência Usando a Propriedade Intelectual, já em português, né, que eu recomendo a todos os empresários e até mesmo aqueles que gerenciam portfólios de propriedade intelectual a lerem.
para entenderem um pouquinho de como, e tem vários exemplos, exemplo da Gillette, os desenhos industriais envolvidos, tem uma série de exemplos que fazem com que a gente compreenda um pouquinho melhor essa área, né, tão desafiadora de parcerias, de inovação e a relação delas com a propriedade intelectual. E os de cima, o Patent Failure e o Gridlock Economy, é mais para quem quer entender mais a fundo as falhas, e entendendo as falhas do sistema como ele é posto, é muito mais fácil de nós contornarmos as falhas. Não vivemos num mundo de ilusão, né, de que temos algo protegido, quando, na verdade, aquilo que está protegido está mal protegido. E, portanto, às vezes a gente não celebra um contrato de parceria, não porque o parceiro não quer, mas porque o parceiro enxerga, efetivamente, que ele não precisa daquele titular da tecnologia, porque ele pede para algum profissional, ou ele mesmo internamente, analisa aquele ativo de propriedade intelectual e vê, opa, bacana, eu posso contornar fazendo isso sem precisar desse ativo. Então, isso é muito importante a gente compreender, e isso ajuda muito nessa compreensão. Eu vou pular, eu uso muito a aposta de Pascal, já estourei meu tempo, e passo direto para... Mas é uma analogia, procurem lá a aposta de Pascal, que é sobre uma fórmula matemática para tentar convencê-los de que, mesmo que não acreditem na importância, na relevância da propriedade intelectual no processo inovador e nas parcerias firmadas, que, usando a aposta de Pascal, não há a menor dúvida de que vale a pena investir um tempo para estudar, inseri-la nesse processo inovador como algo importante e relevante a ser pensado, além de todos os outros detalhes de um processo inovador. Obrigado pela atenção e passo de imediato a palavra para a doutora Cibele. Desculpe estender um pouco mais o tempo. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. É um prazer compartilhar com vocês dessa oportunidade de troca de conhecimento. Agradeço muito a equipe do Escritório Leão pelo convite, ao Dr. Milton pela palestra. Assim como o Dr. Milton, eu gosto muito das ações de difusão do conhecimento, porque eu acredito que a gente aprende quando a gente compartilha, e esse é um momento excelente para isso. Eu já fui apresentada, né, sou engenheira química, advogada, e eu tive também a felicidade de participar de uma das primeiras turmas do mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI. Então, eu vou colocar aqui meus slides para compartilhar um pouco com vocês do que eu venho aprendendo na área de parcerias. Atualmente, eu estou na equipe da Diretoria de Inovação da Embrapa, já atuei em empresas privadas também na área, e eu espero que vocês gostem dos pontos de atenção que eu vou levantar, em complemento, né, à excelente fala que o Dr. Milton já colocou. Bom, eu já me apresentei, mas eu deixo aqui os meus contatos de antemão. Fiquem à vontade para a gente continuar essa troca de conhecimento, continuar esse aprendizado conjunto. Está aqui meu LinkedIn, meu e-mail, já antecipo. E nessa fala eu vou abordar 6 pontos gerais. O primeiro deles é a inovação aberta, o papel da propriedade intelectual nas parcerias, em complemento ao que já foi colocado pelo Dr. Milton. Nesse contexto, eu vou falar da geração de valor a partir da PI, listar alguns desafios que são também particulares da relação público-privada. Eu vou também comentar sobre uma etapa essencial nas parcerias, que é a negociação, e colocar alguns exemplos, lembrando que não é uma apresentação institucional, mas um conjunto de informações públicas que visa também contribuir para essa questão da cultura da propriedade intelectual, da cultura da inovação. E para falar de cultura de inovação, cultura de propriedade intelectual, a gente tem que falar de inovação aberta. E, no meu entender, inovação aberta já está virando pleonasmo, porque a gente não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa colaborar, e não é só a Embrapa, várias instituições precisam colaborar em conjunto para que a gente obtenha as melhores tecnologias, as melhores soluções. E aqui entram as parcerias. Eu trouxe um conceito geral de Open Innovation, e a gente sabe que ele é tão abrangente quanto o próprio nome diz. Aqui tem os ecossistemas de inovação, as spin-offs, as startups e qualquer atividade que envolva, né, co-desenvolvimento. E não é só a Embrapa, não são só empresas privadas, temos as universidades, os centros de pesquisa, que já têm uma atuação bastante importante na área de inovação aberta de modo geral. Um exemplo didático que eu gosto de colocar é a empresa Xiaomi, fabricante de celulares muito conhecidas. Foi uma startup chinesa, uma startup que foi fundada em 2010 e que no início de sua vida, né, como instituição, adotou uma estratégia de compra de patentes. Eles compraram cerca de 1.500 patentes da Microsoft no ano de 2016, estabelecendo, como a notícia diz, uma parceria de longo prazo.
E hoje, a empresa não apenas já cresceu muito, desenvolve vários outros produtos, muito em colaboração, mas ela não apenas cresceu, como ela também já é alvo, como a segunda notícia mostra, de ações de infração de patentes. Então, a gente tem aqui muito do que o Milton já comentou, da questão da propriedade intelectual de ponta a ponta, porque no caso da Xiaomi, no caso de startups, de várias outras empresas, a API, no caso as patentes, foram importantes não apenas para eles começarem, mas agora, sofrendo litígios e tudo mais, ter estratégia de propriedade intelectual vai ser fundamental para a empresa permanecer no mercado, para a empresa continuar, né, tendo sucesso no mercado. Então, é uma atenção que você tem que ter de ponta a ponta. E com esse exemplo, eu mostro que a gente tem propriedade intelectual da ideia até o mercado, desde os primeiros passos até o negócio. É um tema transversal. A gente tem, por exemplo, como foi colocado no início das discussões sobre qualquer parceria, ou mesmo antes de você pensar sobre a parceria em si, as buscas de anterioridade, que vão servir para você não reinventar a roda, para negociar melhor com os parceiros, inclusive para dar subsídio aos instrumentos jurídicos e contratos que vão ser alinhados. Durante a parceria, continue o monitoramento. Como bem colocado, a atividade de pesquisa, ela é inerentemente criativa, é uma atividade de criatividade. Então, vários caminhos não previstos podem surgir, e com isso, estratégias de proteção, estratégias envolvendo, inclusive, ativos que não tenham proteção intelectual, elas precisam ser revistas e reajustadas. E também, durante a parceria, a gente tem que lembrar do paradoxo, né, entre a divulgação, as publicações e a proteção intelectual. O ideal é você não publicar um artigo, não divulgar num evento aquilo que se quer proteger, aquilo que foi definido como proteção lá na origem, nas negociações, e fazer essa proteção, né, dentro do tempo adequado. A gente sabe que no universo da pesquisa isso é um desafio, mas é essencial você ter na instituição orientação, normas, explicações a respeito disso, para que você não perca as oportunidades de proteção que forem combinadas. E na ponta a gente tem um mercado que é dinâmico. E aqui no mercado a gente tem que lembrar de um ponto importante, por exemplo, as marcas, o uso dela como foi estabelecido em contrato, o uso dela como foi pensado no início da negociação. E quando a gente chega na ponta, a gente vê que o tema de PI, ele não é só de ponta a ponta, da ideia ao mercado, mas ele é um tema que, desde o começo, precisa tentar antever o futuro, tentar com um certo grau, claro que de incerteza, devido à própria questão da atividade de pesquisa, mas tentar colocar questões que possam antever os problemas que venham a surgir, para que no contrato a gente já consiga antecipar soluções, e assim a gente conseguir o tão desejado ganha-ganha. E é por isso que eu afirmo e gosto de ser assertiva nesse ponto, que propriedade intelectual não é o objetivo da parceria. Eu não sento numa mesa de negociação em busca de obter uma patente. O objetivo é a inovação. No entanto, a propriedade intelectual, ela é o caminho, ela é o meio, ela faz parte de todas as etapas para se discutir como chegar na inovação da melhor forma possível. E eu estou aqui falando, né, o Milton já discorreu em maiores detalhes sobre inovação aberta, sobre co-desenvolvimento, sobre geração de valor a partir da propriedade intelectual. Mas existem outras formas além da própria parceria em si. Se eu partir de uma patente, por exemplo, eu posso licenciar a patente, que é o quê? Você firmar um contrato com um parceiro que vai comercializar o produto no mercado e te pagar um royalty por isso. As instituições públicas também exercem essa modalidade de interação. Você pode vender o produto, a própria empresa colocar o produto no mercado. Nesse caso, é menos comum que as instituições públicas façam. De modo geral, a gente precisa de um parceiro para licenciar. E, naturalmente, a gente também tem a venda da patente, como foi o caso da Xiaomi que eu comentei. Quando você transfere a titularidade para outro, né, em função do pagamento de um valor único, e a partir dessa transferência, a empresa que adquiriu vai conduzir, né, conforme seu portfólio de proteção. E o quarto mecanismo de geração de valor é o que a gente está discutindo aqui, né, as parcerias, a inovação aberta. E uma patente por si só, ela atrai novas parcerias também. Você pode ter um empresário, uma instituição de pesquisa, que se interesse no aprimoramento e na validação do produto que é objeto da patente. E isso aumenta a possibilidade de você ter sucesso no produto comercial.
Porque muitas vezes a tecnologia está protegida, ela é inédita, a gente tem uma divulgação muito positiva em relação a esse ineditismo das patentes, por exemplo. No entanto, às vezes a tecnologia está no estágio embrionário, ela ainda precisa de um desenvolvimento posterior para que ela esteja apta a chegar ao mercado, ser vendida. E nem sempre esse produto protegido está nesse estágio de desenvolvimento já para o mercado. E é por isso que esses ajustes, eles são necessários e podem ser feitos em parcerias. E muitas empresas se interessam por essas parcerias com o setor público, também por quê? Porque desses ajustes podem surgir novas tecnologias, podem surgir novas oportunidades, que é a essência da inovação aberta. Agora, uma coisa importante para a gente colocar é que inovação é muito bonito, é um termo muito interessante, mas é extremamente desafiador na prática. Eu coloquei aqui um quadro exemplificativo mostrando apenas algumas poucas das várias legislações que o setor público, particularmente no agro, precisa considerar quando a gente está tratando, né, de inovação aberta, de parcerias. Muito aqui é aplicável ao agro, mas a grande parte disso é aplicado de modo geral às instituições públicas. Nós não temos apenas a lei da propriedade industrial, tem também o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, a nova lei da biodiversidade, que trata da questão dos recursos genéticos, que é objeto de muitas parcerias e também é desafiadora, a lei das estatais, que precisa estar em consonância com isso tudo, a lei da inovação lá de 2004, que traz definições de base, e vários outros normativos e legislações que a gente precisa dominar. E para gerir esse complexo, não só normativo, mas para gerir todas essas questões e a internalização dessas questões nas instituições públicas, principalmente, a gente tem um ente fundamental, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, também definido em lei. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, inclusive, são membros, são gestores, são analistas do Núcleo de Inovação Tecnológica e se identificam, né, com os desafios que a gente colocou aqui. E algumas vezes, dentro desse contexto, quando uma empresa privada bate à porta de uma empresa pública, de um centro de pesquisa, existe uma expectativa muito grande em relação ao novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. E essa expectativa, por exemplo, né, o marco legal ele prevê que uma instituição pública pode ter participação societária numa empresa de base tecnológica, numa startup. Só que ele não prevê os mecanismos, ele abriu a possibilidade que é extremamente positivo. Mas o que acontece é que a gente, principalmente do direito, tem que levar daquela velha assertiva do direito administrativo, que o ente privado ele pode fazer tudo aquilo que não está proibido, mas o ente público ele só pode fazer o que estiver expressamente permitido. Então, a partir da autorização legal, do que pode ser feito, das várias inovações que o Marco Legal de Ciência e Tecnologia trouxe, que o regulamento do Marco Legal, que é de 2018, também trouxe, a instituição pública precisa criar normativos internos para formalizar, para viabilizar como essas permissões vão ser conduzidas pela instituição. Isso dá segurança jurídica. Eu gosto de analisar essa necessidade de normatização de um ponto de vista mais positivo. Por quê? Porque a gente sabe que as instituições públicas, não só na relação público-privada, mas para qualquer tipo de ação, elas estão sujeitas aos órgãos de controle, né? Diariamente tem que prestar relatórios, esclarecimentos aos órgãos de controle, o que é muito positivo, na verdade, porque no relacionamento público-privado, partindo-se, né, de todas as legislações, do normativo interno, você vai ter uma segurança jurídica, então o ente privado vai saber onde está pisando, e se você lembrar também da questão dos ecossistemas de inovação, a gente tem uma complexidade que não é só da tecnologia, você tem vários entes interagindo, e você ter uma segurança jurídica nesse sentido é extremamente importante. Então, a expectativa do ente privado, ela pode ser muito bem atendida a partir, né, da boa colocação das normas, para que se você tenha não apenas, né, clareza, mas no final, principalmente, segurança jurídica. E a gente tem, como eu já mencionei, a questão do desafio das publicações, né? E essa questão de você tentar equilibrar o que divulgar, o que proteger, é do caso a caso. Isso só vai ser equacionado numa universidade, numa empresa pública, a partir de muita orientação. O NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, tem um papel central aqui, de emitir diretrizes, orientações, para que toda a instituição esteja inserida nessa cultura da propriedade intelectual e possa se fazer o equilíbrio entre quando proteger, quando divulgar.
E um último item que é interessante no contexto da relação público-privada é a questão do contrato de prestação de serviços. Desculpa. No caso do contrato de prestação de serviços, o próprio Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação também traz esse tema, que na verdade é até mais antigo. Mas a questão central aqui, que eu gosto de ressaltar como ponto de atenção, é que a gente tem que evitar ao máximo fazer um contrato de prestação de serviço se você tiver sinais de que, na verdade, o que se queria era uma parceria para o desenvolvimento. Porque algumas empresas acabam buscando universidades, empresas públicas, centros de pesquisa, em busca de análises pontuais, análises químicas. No entanto, às vezes não intencionalmente, vem inclusive a intenção, a vontade de se fazer uma parceria. Por isso é importante sentar com o parceiro, negociar, compreender bem qual é a intenção, a partir daí desenhar a melhor estratégia, se é de fato prestação de serviço ou se vamos trabalhar na linha, né, da parceria, da inovação. E dentro dessas questões na relação público-privada, um outro aspecto também muito importante é a questão da exclusividade sobre o desenvolvimento futuro, que também precisa ser equacionado, que também precisa ter expectativas alinhadas com o parceiro no momento da negociação. É importante alinhar essa expectativa, inclusive, o mais cedo possível, tendo como base esses normativos que eu mencionei, tendo como base a política de inovação da instituição, porque somente assim é possível ele compreender até onde ele vai, como ele vai contribuir, como ele pode contribuir, em que termos, e aqui a gente trabalha realmente com caso a caso, né? Cada tecnologia tem uma complexidade particular, se na relação de parceria já tem uma propriedade intelectual anterior, seja do ente público, seja do ente privado, mas é importante lidar com o tema sobre a expectativa de exclusividade no desenvolvimento futuro da parceria. Isso é algo essencial na mesa de negociação. E para ajudar nessa questão ainda da negociação, eu gosto de trazer aqui uma referência, um livro da autora Cynthia Kennedy, que, entre vários outros aspectos, ele trata de um modelo que a gente chama de term sheet, que nada mais é que uma folha de termos ou um conjunto de checklist de perguntas para que você esteja atento a elas no momento da negociação. A OMP, inclusive, né, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, usou como referência partes desse livro em cursos sobre licenciamento tecnológico na Embrapa, em vários outros cursos, e isso tem sido muito positivo. Porque esse checklist, esse conjunto de perguntas, que inclui, por exemplo, a questão da exclusividade que eu mencionei, é de extrema importância que você consiga trabalhar ele no momento da negociação. É a questão de entender bem quem que é o parceiro, fazer busca sobre a existência de propriedade intelectual no nome do parceiro, entender se ele está envolvido em outros entes societários e de que relações ele possui, entender muito bem qual é o objetivo da parceria, por mais óbvio que isso possa parecer, mas entender bem, tentar descrever isso, né, por escrito no início das negociações para se avançar, avaliar a questão temporal, por quanto tempo aquela parceria vai durar, entre vários outros fatores. E além dessa questão relacionada à exclusividade, ao tempo, lembrando que a gente chama de term sheet, mas isso nada mais é do que a instituição organizar um conjunto de perguntas relevantes. Pode, inclusive, haver uma pergunta que se aplica para uma instituição, não se aplica para outra, mas que naquela realidade é importante que seja respondida pelo parceiro, como forma de você se preparar para a negociação, se preparar para conhecer e avançar e alinhar as expectativas. E um outro item importante nesse cenário é a questão da titularidade, né? Você tem a questão da exclusividade sobre o uso final daquilo que foi desenvolvido, mas tem a questão da propriedade efetiva sobre o que foi desenvolvido, sobre as patentes, sobre as variedades vegetais e vários outros itens. Digamos, por exemplo, que você esteja numa parceria, numa discussão para o desenvolvimento de uma tecnologia qualquer, que você já imagina que vai ter pedido de patente no futuro. Aqui você tem que lembrar como é que é o mercado, tem que se pensar muito bem se você vai ter propriedade intelectual no futuro, quem vai gerir essa proteção, quem vai fazer desde o pagamento de taxas até a gestão efetiva, o acompanhamento, a tomada de decisão sobre proteção no exterior, por exemplo, levar em conta também os riscos inerentes ao setor, levar em conta quais são os investimentos necessários à produção, ao escalonamento do produto que é objeto de proteção. Todas essas informações, junto com o checklist que pode ser feito, vão ajudar na definição não apenas da titularidade, mas da futura exploração econômica
do ativo, da tecnologia, da patente que foi desenvolvida. E para ajudar também nesse contexto de negociação, para tentar você concretizar, colocar no papel quais são as contribuições, tem uma prática que é fundamentada na antiga lei de inovação, que é o seguinte: você ter a descrição por escrito de quais são as contribuições de cada um dos parceiros. Qual parceiro vai entrar com infraestrutura? Quanto ele vai entrar de recurso financeiro? O que ele tem de propriedade intelectual anterior? E, às vezes, não é só patente. O que tem de know-how? Tem muito pesquisador que, só pela experiência de currículo que a pessoa tem, você nota que vai aportar intelectualmente aquela tecnologia. Então, aqui, o ponto de atenção é buscar sistematizar quais são essas contribuições para que, a partir disso, você discuta com o parceiro de igual para igual. Veja como, ainda que em sede de previsão, se daria uma futura exploração comercial. Por exemplo, a gente pode ter uma patente que é sensacional do ponto de vista técnico, mas exige uma estrutura muito grande para que você produza 10, 20 mil unidades e leve aquilo para o mercado. Então, como que você pode equacionar isso numa mesa de negociação? Conhecendo bem os aportes, tentando detalhar ao máximo, para que você chegue, num segundo momento, num contrato muito bem elaborado. E isso as instituições públicas têm buscado fazer cada vez mais. E eu estou falando muito aqui de patente, eu coloco a questão das marcas também, mas eu gosto de lembrar, principalmente no contexto da Embrapa, de uma outra forma de proteção que é extremamente bem utilizada no país, que são as variedades vegetais, né, as cultivares. E para ilustrar a proteção, não a proteção, mas para ilustrar a importância desse tipo de proteção no país, eu gosto de trazer um dado que às vezes ele é pouco conhecido. Contrastando com patentes, a gente já sabe, ouve muito no meio da propriedade intelectual, que os residentes nacionais, os brasileiros, protegem pouco por patente, né? A gente tem a maioria das proteções que são depositadas no Brasil vindas do exterior. Isso não é o mesmo que acontece no caso de variedades vegetais. Para se ter uma ideia, no caso de proteções de cultivares, o Brasil está figurando entre os 20 países em que mais nacionais possuem pedidos de proteção de cultivares no território nacional mesmo. Então, você vê que aqui, muito em função da participação da Embrapa, você tem a questão das variedades vegetais também no contexto de parcerias. E como as variedades vegetais, elas também convivem com as patentes nesse contexto, a gente tem aqui, no contexto brasileiro como um todo, não só da Embrapa, mas a necessidade de você ter um núcleo de inovação tecnológica, um ente forte, com muito conhecimento sobre as várias modalidades de proteção, com muito conhecimento sobre como navegar nesse meio, para que você tenha, de fato, um suporte à negociação, um suporte, né, na condução das parcerias. E para seguir nesse exemplo, eu mostro aqui uma notícia de 2018, que trata de parcerias que a Embrapa estabeleceu na área de edição genômica. E eu gosto de colocar que quem lê a notícia, e a gente tem várias notícias de universidades estabelecendo parcerias assim, sensacionais com entes, inclusive estrangeiros, quem lê uma notícia dessa não imagina o quanto de reuniões, o quanto de preparação, o quanto de estudo teve que ocorrer por trás para que você fizesse uma negociação bem arranjada, para que você consolidasse isso num instrumento jurídico que possa dar suporte para uma relação que vai durar 5, 10, 20 anos, por exemplo. E para ilustrar que, nesse caso particular de edição genômica, foi necessário se compreender com muita profundidade um litígio que já é bastante conhecido no meio da propriedade intelectual sobre a patente de tecnologias chamadas CRISPR. Essa tecnologia, só para ilustrar no geral, elas são tecnologias que promovem, de fato, edição do genoma para a introdução de uma característica de interesse, o que no setor do agronegócio desperta interesse em vários sentidos, para você desenvolver, inclusive, variedades vegetais resistentes à seca, resistentes a pragas, entre outras tantas. E essa tecnologia em particular, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, e havia, e ainda há, inclusive, alguns grupos de pesquisa que estão litigando sobre a titularidade, sobre digamos, a paternidade, por assim dizer, da tecnologia. Então, não é uma nem duas patentes, são todo um pool de patentes, depositadas algumas pela Universidade da Califórnia, outras pelo Broad Institute, do MIT, que chegaram em um litígio no âmbito do USPTO para a discussão da própria validade dessa propriedade intelectual. E pela natureza do litígio, a gente tem que esse tipo de briga, ele tem o potencial para afetar todo o desenvolvimento tecnológico.
E nesse caso particular, inclusive, tinham dezenas de startups americanas que eram vinculadas aos laboratórios dos pesquisadores que podiam ser afetadas a partir desse cenário. Então, nesse caso particular, e de qualquer outra empresa que fosse buscar parceria na área de edição gênica utilizando essa tecnologia, era importante conhecer a fundo esse cenário, porque quem estava sentado do outro lado da mesa de negociação tinha que ter uma relação com essas universidades, precisava se compreender como que era essa relação para entrar na parceria com segurança jurídica, para entrar na mesa de negociação, podendo negociar termos em uma situação informacional positiva, ou seja, a propriedade intelectual aqui precisou fazer um estudo aprofundado para subsidiar o negociador, para que isso avançasse, para que a gente conseguisse efetivar as parcerias que estão hoje publicadas, né, na mídia. E não é só uma tecnologia em concreto. A Embrapa, bem como várias universidades, a gente tem cada vez mais atuado nos ecossistemas de inovação. Tem chamadas para apresentação de potenciais investidores, tem desafios, e nessas apresentações com investidores, a gente tem que lembrar da questão dos contratos de confidencialidade, como também foi abordado pelo Dr. Milton, e nesse cenário a gente tem várias outras formas de interação. E nesse contexto, você vê a quantidade de momentos em que tem que haver alguma discussão sobre propriedade intelectual, lembrando sempre que tem um segundo desafio, que não é só lidar com propriedade intelectual nesse assunto, mas lidar com propriedade intelectual, fazer o regramento da melhor forma possível para você ter contratos estabelecidos com regras claras, mas também manter, né, a questão da necessária liberdade desses meios de inovação, o que é muito importante. Então, tem propriedade intelectual de ponta a ponta nesses ecossistemas e a gente precisa lidar isso no momento da negociação. E para finalizar, eu lembro a todos aqui, como o Dr. Milton começou a apresentação dele falando disso, eu vou terminar, na verdade, eu lembro do autor, né, o Christopher, que fala da propriedade intelectual representar, né, ilhas de exclusividade em meio ao oceano, né, de liberdades. E esse mapa aqui, ele é conhecido, mas ele ilustra muito bem o quanto de domínio público existe no mundo. Ele redesenha, né, os países com base na quantidade de patentes que tem em cada um deles. Então, está muito claro que a gente tem um universo de domínio público para trabalhar, a gente sabe que a patente ela é territorial, então, aqui no Brasil, a gente tem um universo para se conhecer por meio das buscas de patente, por meio das buscas de anterioridade, por meio da disseminação da cultura de propriedade intelectual. E tendo esse cenário, sabendo disso, eu também gosto muito de falar que, mesmo em parcerias em que, por qualquer motivo que seja, os parceiros concordem que, olha, eu não vou gerar propriedade intelectual, eu também acho isso muito difícil. Geralmente as parcerias geram, não é o objetivo, mas elas geram. Mas se por algum motivo você quiser tratar a parceria como, né, a questão do open source e tudo mais, mesmo para isso você tem que ter um conhecimento aprofundado dos mecanismos de propriedade intelectual e como formalizar esses mecanismos nos devidos instrumentos jurídicos para dar segurança jurídica, para dar transparência e para a gente chegar na relação, como eu comentei, ganha-ganha. Passei um pouquinho do tempo, né, espero que vocês tenham gostado desses pontos de atenção que eu coloquei, dessas reflexões. Fico à disposição para a gente seguir o debate com vocês e passo a palavra para a Daiane para a gente seguir. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Obrigada, Cibele, pela apresentação. Acho que trouxe questões também muito práticas do ambiente de parcerias público-privadas, a importância de alinhar as questões ligadas à propriedade intelectual desde o primeiro momento. Gostei bastante, obrigada pela apresentação. Vamos dar sequência às perguntas. Nós temos 2 perguntas. Eu vou ler as 2 perguntas e aí eu peço para o Milton responder a primeira, na sequência você, e a gente faz o encerramento. Então, a primeira pergunta para o Milton é: fiquei curioso, queria pedir para o Milton não esquecer de responder no final se concorrentes é parceiro. Segunda pergunta para a Cibele: olá, doutora Cibele, pode comentar um pouco sobre a questão de licenciamento exclusivo e não exclusivo de patentes? Perfeito. Obrigado, Daiane, obrigado pela pergunta. Ali está constando como anônimo, porque eu acho que às vezes a identificação no formulário de perguntas ou quando ingressa no debate, no webinar, por algum problema técnico não pôde se identificar, enfim. Bom, então, o que eu queria dizer sobre concorrentes ser parceiros? Para mim, concorrentes são parceiros, e o maior exemplo que começa lá no livro que eu mencionei do Burning the Ships, do Marshall Phelps, do David Klein, né,
fala isso e é uma mudança de cultura no sentido de enxergar o concorrente como potencial parceiro, porque provavelmente os bons concorrentes são mais eficientes em uma área A ou área B, e eles sempre têm como aprender no relacionamento entre eles, tá? Um exemplo que eu dou e aí vem a questão de chamar para se tornar um parceiro. Às vezes esse chamamento é por reuniões em congressos, às vezes esse chamamento por reuniões setoriais, em projetos de inovação no qual participam mais de um engenheiro de ambas as empresas envolvendo uma universidade. Tem uma série de formas de se trazer essa proximidade para que aquele concorrente seja também um parceiro. Mas um exemplo, claro, na área da indústria metal mecânica que nós atuamos, depende muito da parte de proposição, de como eu chego nesse parceiro. Tem a parte propositiva, espontânea, olha, eu vi que tu está desenvolvendo produto e tal, e chega nesse ponto, e tem a parte na qual se faz uma parceria com base numa eventual violação pelo parceiro de um direito de propriedade intelectual do outro concorrente, né, desse concorrente pelo outro. E aí, ao invés de enviar uma notificação agressiva, dizendo tira, senão vou entrar com a ação, quero uma indenização, se envia uma notificação convidativa, né, convidando aquele parceiro para aquele concorrente, para que ele venha sentar numa mesa e negociar, olha, está acontecendo isso, vamos negociar que tu tem um canal de distribuição, eu tenho outro, quem sabe eu não te licencio e tu me paga royalties pela tecnologia. Então, essa é uma forma de parceria através de contratos de royalties. Então, a gente sabe que internacionalmente também já existem N parcerias que dá para exemplificar, uma delas entre Samsung e Apple. Para quem não sabe, existe sim, há um fornecimento de certos componentes de um para outro, apesar deles concorrerem em determinados mercados, e uma série de outras parcerias, né, entre diversas empresas. Então, o que eu quis dizer de concorrente ser parceiro, inclusive na área jurídica, né, nós temos um grupo de amigos chamado PI Ingussos, que é uma brincadeira, né? Que a gente tem esse grupo de WhatsApp, nos conhecemos há muito tempo, de longa data, e trocamos lá ideias, parcerias, e em que pese, né, todos esses amigos, nós somos, em vários momentos, defendendo direitos de partes adversas, né, que estão, de certa forma, tentando litigar ou tentando firmar alguma parceria. E isso facilita bastante também. Mas no nosso aspecto também, inclusive, estamos conversando até para fazer um webinar entre nós, no sentido de discutir melhores práticas, né, entre nós, que somos todos atuantes na área de propriedade intelectual, o que está sendo feito por cada um nesse momento de pandemia. Então, é aí que eu me refiro que um concorrente, sim, ele é parceiro, ele pode ser um parceiro no projeto de desenvolvimento, ele pode ser um parceiro no sentido de informações, de troca de know-how, formalizado ou não. Então, quando eu falo concorrente, a mudança da forma de ver o concorrente é muito relacionada a esse ambiente que nós temos que ter fraterno. E quando eu falo fraterno, eu sempre me refiro isso dentro do escritório também, a fraternidade pressupõe, né, uma doação, né, de uma ajuda, sem que eu me prejudique. Isso é ser fraterno, isso é estar aberto para contribuir e aberto para receber algumas ajudas. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas a ideia era essa, e esse princípio de parceria entre concorrentes, desde que não seja uma parceria ilegal, né, e aí tem o CAD aí para regular as concentrações indevidas de mercado, ela é totalmente viável, totalmente possível e muito recomendável no que diz respeito à complementariedade. Nós temos mais duas perguntas aqui para a Cibele. Acho que ainda a gente consegue, mesmo estourando um pouquinho o prazo, o nosso tempo. Cibele, a outra pergunta é sobre variedade vegetal. Doutora Cibele, a variedade vegetal desenvolvida aqui deve ser protegida fora do Brasil? Uma outra pergunta, aí sim eu tenho está identificada, é Sônia Gama. Como a Embrapa se protege e lida com a questão de parceiros que somente auxiliam na geração de protótipos ou fornecimento de materiais específicos, sem auxiliar na intervenção per se? Bom, pessoal, obrigada pelas perguntas. Primeiro eu vou falar, tem uma pergunta sobre a questão do licenciamento, que eu acho importante, é bem colocada a pergunta, que fala da questão do licenciamento exclusivo e não exclusivo.
No âmbito da relação privado-privado, é o estabelecimento em contrato. Se você vai licenciar uma patente, você estabelece no contrato, é só você, eu só vou licenciar para você, parceiro comercial, e o parceiro vai passar a exercer a exclusividade como um todo. Posso também estabelecer, fazer uma relação, né, de transparência, colocar, olha, a empresa, eu estou licenciando para você, mas eu vou buscar outros parceiros comerciais de modo que você vai ter concorrente. No licenciamento que é exclusivo, naturalmente, você vai ter que receber um royalty maior, porque você vai ter uma limitação na possibilidade de ir para o mercado. Agora, no universo público, a gente tem que ter alguns cuidados, porque se eu tenho uma patente, eu sou um ente público que gerei aquela patente, eu não posso licenciar com exclusividade sem que eu tenha um edital por trás. Eu preciso colocar um edital, selecionar o parceiro, colocar critérios e assim licenciar com exclusividade, se for o caso. Eu tenho que colocar em edital. Agora, se tem uma outra questão que também é trabalhada, mas tem que ver muito no caso a caso para ver se eu tenho uma parceria e eu vou desenvolver uma tecnologia e essa tecnologia vai ser coproprietária com o ente privado, eu posso estabelecer algumas regras de exclusividade que são mistas. Por exemplo, para determinado setor em que aquele parceiro me ajudou a contribuir, eu dou uma exclusividade, mas não dou para outros, para que eu possa ter amplitude, para que eu não fira a questão da necessidade no edital. Então, a questão de exclusividade tem que ser trabalhada sobre essa ótica, e no caso do ente público, eu não posso dar exclusividade para alguém que não contribuiu com a tecnologia. Então, ao dar exclusividade, eu não via edital para que eu consiga, né, ampliar a questão do mercado. Então, tem que ver no caso a caso, tem que ver qual foi a geração, como foi a geração da tecnologia. Sobre a segunda pergunta, caso das variedades vegetais, que foi colocada aqui, se a variedade vegetal deve ser protegida fora do Brasil. Ela pode ser protegida fora do Brasil. É igual à questão das patentes. A proteção, ela é territorial. Se eu deposito um pedido no Brasil, eu estou gerando exclusividade aqui no Brasil. Se eu quiser avaliar ele, se eu quiser comercializar, usar, comprar, vender no exterior, eu preciso proteger nos locais onde eu tenha interesse comercial. Então, assim, ela pode ser protegida no Brasil, ela não é uma questão de deve, é uma questão de avaliar se é o caso, se precisa ir para aquele mercado no exterior. E a última pergunta que está aqui, sobre a questão dos parceiros que auxiliam apenas na geração de protótipos ou fornecimento de materiais sem auxiliar na invenção. Essa questão também é muito boa, porque a Embrapa está passando ela publicou uma política de inovação, está passando por um momento de revisão de normativos, e então isso ainda está em estabelecimento. Mas antes, né, há algum tempo atrás, somente se considerava, né, por exemplo, titularidade com parceiros que contribuíam intelectualmente. Isso pode até vir a ser uma norma, isso está sendo discutido. Mas o ponto central que eu queria colocar aqui, inclusive, é que aquela lista que eu mostrei de elementos que você deve considerar para ver como cada parceiro está contribuindo, ela está lá no parágrafo 3º, se eu não me engano, do artigo 18 ou 19 da Lei de Inovação. E lá lista, né, as possíveis contribuições, infraestrutura, recursos, né, recursos humanos e tudo mais. Esse parágrafo específico, ele foi revogado. Então, a Lei de Inovação, o novo marco legal, ele meio que abriu a possibilidade para você, inclusive, ter titularidade com a contribuição apenas financeira. Ela abriu essa possibilidade, mas aí vai de cada instituição pública fazer o regramento próprio. A Embrapa está em andamento com isso, existe essa possibilidade, mas a regra geral é buscar dar titularidade quando há contribuição intelectual. Só que isso está em discussão, principalmente em função da abertura que foi colocada pelo marco legal. Eu sei que eu respondi rapidamente algumas questões, para a gente não passar muito do tempo, mas fico à disposição também. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou endereçar ao Milton, do Cláudio. Gostaria de ouvir um pouco sobre os custos envolvidos no processo de patenteamento e sua manutenção. Quando vale a pena patentear ou tornar público, ou ainda manter como segredo de negócio? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Não é fácil respondê-la de uma forma sintética, eu vou tentar, né? Primeiro, quanto aos custos, eles variam no sentido de, por exemplo, a gente tem custos altos numa patente complexa que envolve depósito de material biológico, por exemplo.
Então, esse custo ele precisa de um órgão de depósito desse material, que vai guardá-lo para preenchimento do requisito da suficiência descritiva de uma patente envolvendo biotecnologia, por exemplo, que os custos sobem bastante, são muito mais altos do que o normal. Mas para patentes menos complexas, patentes mais acessíveis, esses custos também oscilam muito, dependendo se a gente está falando de custos INPI ou se a gente está falando de custos de assessoria junto na hora da redação da patente, acompanhamento desse processo, resposta a eventuais pareceres técnicos que virão no futuro do julgamento da patente. Então, eles oscilam bastante, tá? Se a gente pensar ali em termos de custos de taxas, eles são baixos até a concessão, dependendo do número de reivindicações, o pedido de exame, claro, né? Se a gente tem um quadro reivindicatório até 10 reivindicações, se a gente daí não vai incorrer em valores mais altos no pedido de exame. Então, um valor médio aí de taxas por volta aí, um teto até o julgamento da patente, pensando numa média de R$800, R$700 em taxas oficiais do INPI, incluindo anuidade, exame e pedido e o próprio depósito do pedido de patente. O que encarece um pouco ou é o tempo dedicado por aquele que quer se aventurar a redigir uma patente, ou e acompanhar esse processo, ou o fato da contratação de um profissional. E, no que diz respeito à contratação de um profissional de confiança para a redação da patente, acompanhamento e dar andamento nela, né, os valores oscilam demais. E até os critérios de cobrança também oscilam. Mas, numa questão mediana, se fala aí num processo inteiro de pedido de patente, pedido de exame, vai se investir aí, contando as taxas, e mais ou menos de honorários apenas, por volta de uns 5, 6, 7, depende. Se há o interesse de fazer uma busca prévia de anterioridades também, é um outro valor, né, no sentido de antecipar para ver se tem chances de êxito ou não aquele pedido de patente. Muitas vezes a gente é muito confiante no que a gente desenvolve, nunca viu nada no mercado igual, nunca viu nada parecido, isso acontece frequentemente, a Cibele sabe muito bem disso, a Daiane, a Kelly, que estão aí comigo, e chega com aquela inovação milagrosa, quando a gente vê, existe uma patente já há 10 anos atrás, que trata exatamente do mesmo objeto, daquela patente, daquela invenção que foi descrita. Então, a busca de anterioridades, às vezes, ela é mais complexa, dependendo da tecnologia, envolve um pouco mais de tempo, mas também é um adicional importante ser investido antes de se redigir um pedido de patente, até porque é essencial na hora do estabelecimento do estado da técnica, né? Se eu não tenho uma busca, se eu não tenho algo que minimamente descreva o que existe no estado da técnica, eu estou pecando até por um requisito formal de redação de patente, né? Nem falando da questão de mérito. Então, esse ponto do custo. Quando vale a pena patentear ou tornar público, ou ainda manter em segredo de negócio, realmente é uma decisão caso a caso. Isso não existe os prós e contras, né? O risco de manter em sigilo é que alguém vá lá, e esse caso aconteceu, tem uma história dentro da história da IBM que é contada. Um dos casos que aconteceram foram que eles desenvolveram internamente, nem tudo eles protegiam com patente. Até isso, a nova estratégia deles lá na década de 80 ou 70, também era justamente de volume de patentes, que a IBM é sempre recordista, também tem por base de patentear tudo. Mesmo que a IBM não tenha mais interesse, isso nasceu de um trauma que a IBM teve no passado, de manter em sigilo determinadas tecnologias, e um concorrente foi lá e fez uma patente, e a IBM não tinha prova válida para dizer que ela tinha desenvolvido aquela tecnologia antes, mas ela tinha optado por não requerer patente. Então, essa dicotomia entre o segredo de negócio e patentes, quando eu tenho algo patenteável, né, ela também é muito arriscada, mas ao mesmo tempo pode fazer parte da estratégia do negócio correr esse risco. Enfim, esse é um ponto muito delicado. Agora, quando a tecnologia não patenteável, evidentemente, né, que a gente teria como proteger via segredo de negócio, né? Então, quanto a valer a pena, na maior parte das vezes, quando eu tenho uma solução para um problema técnico suscetível de proteção pelo sistema de patentes, é aconselhável ir para o sistema de patentes, até mesmo porque todo pedido de patente fica em sigilo no INPI por 18 meses. Então, esse também é um diferencial, um direito do inventor, que ele pode abrir mão desse pedido. Agora, claro que dependendo da estratégia da empresa, pode-se esperar um novo ciclo, um produto um pouquinho mais aperfeiçoado, uma outra variedade. A prática
de mercado, ela é no sentido de não manter em sigilo, no sentido de eu descobri algo, eu desenvolvi algo, perdão, e isso é suscetível já de patenteabilidade, eu já ingresso com uma patente. Logo depois, 6 meses depois, se eu aperfeiçoei, eu posso requerer uma nova patente de aperfeiçoamento e assim eu vou, seja requerendo a prioridade interna daquele pedido anterior, seja desenvolvendo um novo pedido que vai ser dependente daquela patente ou não. Então, por isso que muitas vezes se fala, aquela empresa tem um portfólio de patente gigante. Muitas vezes são patentes complementares, e isso é feito justamente porque a inovação não para. Então, em resumo é isso. Obrigado pela pergunta, Cláudio, espero ter te respondido. Nós temos uma última pergunta para a Cibele, da Luísa. Doutora Cibele, quais os cuidados que se deve ter em relação à propriedade intelectual quando se faz uso de recursos concedidos? Como definir de quem é a propriedade? Bom, Luísa, muito boa pergunta também. Eu não abordei a questão dos recursos concedidos, porque em muito esses recursos, né, vêm via edital, e a regra normalmente está estabelecida no edital. A própria Embrapi, né, a relação Embrapi, que é outro universo, mas a própria Embrapi estabelece regras específicas em relação à propriedade intelectual que precisam ser observadas. Então, quando você gera PI a partir do uso desses recursos concedidos, tem que se conhecer a fundo a regra da agência de fomento. Tem agência de fomento que exige, inclusive, participação na titularidade, tem agência de fomento que faz questão de não participar da titularidade, então tem que conhecer o edital do recurso e isso tem que ser levado em consideração. Tem agência de fomento, inclusive, que leva em conta a titularidade do pesquisador, então, normalmente, o que você tem que conhecer quando faz uso de recursos concedidos é conhecer o edital e, além do edital, a regra ou normas que tratam de propriedade intelectual do ente que está concedendo, da agência de fomento. Isso é muito importante, porque esse é mais um dos elementos, porque, às vezes, a complexidade não é só você usar o recurso concedido, é você usar o recurso concedido e ainda ter 2, 3 parcerias nesse ecossistema. E aí você tem que equacionar isso e tem que ter por base a regra do edital, a regra da agência de fomento. Então, não há uma fórmula prévia de como definir de quem é a propriedade no caso do uso de recursos concedidos. Você tem que observar qual é a regra da agência de fomento, qual é a regra do edital ao qual aquele recurso está vinculado. É isso. Pessoal, nós temos, acho que foram todas as perguntas, nós vamos verificar se ficou alguma para trás, a gente vai responder, encaminhar por e-mail. Por conta do nosso tempo também, nós vamos encerrar o nosso webinar de hoje. Estouramos um pouquinho o tempo, mas um debate muito rico, palestras muito enriquecedoras, então gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês, em especial a participação da doutora Cibele, que aceitou o nosso convite. Gostaria de reforçar que o webinar foi gravado, nós iremos disponibilizar o vídeo no canal do YouTube da Leão. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Milton pela participação. Iremos também compartilhar o material via LinkedIn ou no e-mail que foi cadastrado durante a inscrição do Simpla. E é isso, agradecer a todos a participação mais uma vez e esperamos revê-los no nosso próximo webinar. Obrigada a todos, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau.